Bom dia, quinto ano. Bom dia, crianças. Vamos lá continuar aí nossa matemática linda e maravilhosa e cheirosa. Vamos. Ah, enganchou aqui, gente. Chega. Depois eu faço. Abram aí na 138, vamos começar o capítulo 8, que vai falar sobre medidas. Certo? A queda d'água na cidade de Derrubadas do Rio Grande do Sul não impressiona pela sua altura, e sim por seu comprimento. Essa cachoeira é considerada a mais extensa do mundo. O salto do Ilcamã, com 1.800 metros de extensão, pertence ao Parque Estadual do Turvo, que mantém uma área de preservação de 17,5 mil hectares. Grande, viu? Se você abrir aí o livro, você vai ver como realmente é grande. Se no livro já é grande, imagina pessoalmente, hein? Eita, eu não tinha coragem não de entrar aí não. Essa água ia me levar. Ui, Deus me livre. Você acha importante preservar ambientes como o da fotografia? Claro que sim, né? Primeiro, porque é bonito demais. Segundo, porque é a água. Precisamos preservar a água e a natureza, né? B. A altura do salto do Ilcumã é de 15 metros. Quantas vezes sua extensão é maior do que sua altura? Você consegue calcular aí? Sim ou não? Sim? Não? Não? Sim? Vamos ver aí, né? Na página 140, nós vamos começar aí com as medidas de comprimento, tá? Medidas de comprimento. Utilizamos duas unidades de medidas, tá? Nós utilizamos, vou botar primeiro aqui, o quilômetro. E o metro. A sigla do quilômetro é km. Toda vida que você vê essas duas letrinhas, você sabe que estão falando de quilômetros. E o metro, o M, né? Então já vimos isso aí no quarto ano, no terceiro ano, né? Então nós sabemos que o quilômetro é o km, esqueci daqui, do acento. O quilômetro é o M, ou o quilômetro é o km e o metro é o M, certo? Aí ele diz aí, ó, para medir a distância entre duas cidades, utilizamos a unidade de medida quilômetro, que são para longas distâncias. Já para medir a altura de um prédio, por exemplo, não seria adequado utilizarmos essa mesma unidade. Neste caso, utilizamos o metro, certo? Aí ele fala também, ó, de pequenas medidas, menores, né, do que o metro. Nós temos o centímetro, que é o cm, e o milímetro, né? O milímetro, que é o mm, certo? Então, essas quatro são as quatro medidas de comprimento. Aqui são para grandes distâncias e para distâncias razoáveis, para pequenos tamanhos e grandes tamanhos, enormes tamanhos, vamos dizer assim, né? Grande tamanho, médio tamanho e pequeno tamanho, certo? Se eu for medir a distância de uma cidade para outra, eu uso quilômetro. Se eu vou medir a altura de um prédio ou a minha altura, eu uso metro. Se eu for usar, se eu for medir um pedaço de tecido ou uma cama, eu uso um centímetro. E se eu for usar, for medir uma lapiseira, né? Que mais? Uma coisa pequena, uma borracha,
eu uso o milímetro, certo? Ele diz aí também, lá embaixo da 140, ó, que 1 quilômetro, vou botar aqui, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, certo? O quadro é pequeno, né? Aí ele fala também do ladinho aí, ó, que 1 metro é igual a 100 centímetros. E ele fala que o centímetro de lilás aí, né, é igual a 10 milímetros, certo? Então, se você também quiser circular aí para você não esquecer, né, marca esses 4 aqui que tem aí no livro, marca as 4 medidas e marca os três retângulos aí, né? 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Agora, o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo, vai fazer a 141 e a 142. Só a molezinha. Vamos lá? Pronto? Podemos corrigir? Então, vamos lá. 141 na questão 1. Escreva qual é a unidade de medida de comprimento mais adequada para cada situação. A espessura de uma moeda, milímetro. Espessura é aqui, tá? Ó. Você pega a moeda, né? E olha isso aqui, a espessura, tá? Então, milímetro. A distância entre as capitais de 2 estados, quilômetro. A altura de um poste, metro. O comprimento de uma formiga, milímetro. Questão 2, leia a tirinha. Você levou 1 hora para andar só 3 quilômetros? Precisa trocar o carro, pai. É o trânsito, Armandinha. Com qualquer carro ia ser assim. Precisa trocar o carro por uma bicicleta. Também acho, né? Diminui a poluição, se exercita, chega mais rápido, né? A. Suponha que o pai de Armandinho faça esse trajeto para ir e voltar do trabalho durante 5 dias da semana. Determine quantos quilômetros ele percorre nesse trajeto semanalmente. Então, vamos lá. Apagar aqui a nossa. Então, ó, ele leva 1 hora para andar 3 quilômetros. Então, se é 1 hora para andar 3 quilômetros, são 2 horas para ir e voltar. Então, vamos lá. Vai ser 2 vezes 3, né? São 3 quilômetros. 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então, são 2 horas. Vezes 5 dias na semana. Certo? Deu para entender? Ó, ele diz que em 1 hora ele anda 3 quilômetros. Mas ele quer, 1 hora ele vai, certo? Ele vai. É 1 hora. E ele volta, é mais 1 hora. Então, são 2 horas. Certo? São 3 quilômetros e 5 dias na semana. Certo? Então, vamos lá. Expressão numérica, né? Primeiro, quem está dentro do parênteses. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5. 6 vezes 5 é quanto? Alguém sabe? Quem sabe? Quem estuda tabuado, né? 6 vezes 5, 30. Então, ele percorre 30 quilômetros, ó. Não pode esquecer o km, né? 30 quilômetros nesse trajeto semanalmente. Cite algumas atitudes que podemos ter para evitar o congestionamento do trânsito nas cidades. Ir de transporte público, ir de bicicleta ou ir a pé. Depende da distância, né? Da sua casa para a escola, pode ser a pé. A minha não pode, não. A minha não dá muito certo, não. A minha poderia ir de bicicleta. Mas eu ia chegar morta, né? Ainda mais que eu não tenho um condicionamento físico. É capaz de eu nem chegar na escola e morrer no meio do caminho.
E de transporte público, também já fui várias vezes e já voltei. Mas é melhor ir de carro. 3. Utilizando uma régua, meça o prego ao lado e determine a sua medida em centímetros. Então, 2,7 centímetros. Então, você vai colocar aí 2,7 centímetros, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês. Você tem a régua aqui, ó. Os números maiores são os centímetros, certo? E os tracinhos menores são os milímetros. Então, quando ele diz que são 2, aqui, ó. 1, 2 e vírgula 7 é porque ele contou os tracinhos menores, tá? Ele contou 7 tracinhos menores. Ele chegou no 2 e contou 7 tracinhos menores, que fica entre o 2 e o 3, certo? Então, se você tem dúvida aí, pegue a régua de vocês e confiram, né? Claro que a régua tem que estar novinha assim pra ver, né? Porque se for aquelas réguas do tempo que a sua mãe era pequena, não vai ter mais o número, né? Vamos lá, página 142. No gráfico abaixo estão representados os 5 maiores edifícios do mundo em 2018. Então, tem aí o meu gráfico tem que ter título, maiores edifícios do mundo de 2018, tem que ter fonte, gráfico elaborado com base em top 10 prédios mais altos do mundo. Se você tiver curiosidade, entre aí nesse site que você vai ver os 10. Então, tem Burj Khalifa, Shanghai Tower, Abraj Al Baid Tower, Pink Finance Center e Lot World Tower. Tô péssima, né, no inglês. Tio John, socorre, tio John. Então, vamos lá. Quantos metros o edifício Burj Khalifa tem a mais que o Shanghai Tower? Se eu quero a mais, a minha continha é de menos. Muito bem. Então, vamos apagar aqui. 828 menos 632. Vamos lá. Eu tenho um 2 e quero chegar em 8. 6. Eu tenho um 3 e quero chegar em 2. Não dá porque o 3 é maior do que o 2. Então, vamos pedir emprestado. Aqui fica 7, aqui fica 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9. E 6 para chegar em 7, 1. Então, a diferença aí é 196 metros, né, do edifício Burj Khalifa. O Burj Khalifa tem 196 metros a mais do que o Shanghai Tower. Calcule a diferença de altura entre o maior e o menor edifício apresentados no gráfico. Se eu quero a diferença, minha conta é de menos. Então, o maior, 828, menos 554,5. Número decimal, né? Ó, tem aqui. Se aqui não tem, eu posso colocar o zerinho para não me confundir. Não posso? Né? Porque eu disse para vocês que quando não tem a vírgula está no final do número. Então, 5,4 para chegar em 8. 4. 5 para chegar em 2. Não dá. Então, aqui fica 7 e aqui fica 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7. E 5 para chegar em 7, 2. 274,5 metros. Então, a diferença do maior para o menor
é de 274,5 metros. Experimente. Questão 5 aí, ó. Destaque e monte a fita métrica das páginas 3 e 5 do material complementar. Em seguida, escolha alguns objetos ao seu redor e faça medições com a fita que você construiu, anotando as medidas no caderno. Compare as medidas que você obteve com a dos colegas. Isso aí você não vai conseguir fazer, né? Mas você vai lá no seu livro, aqui ó, minha fita métrica, começa aqui, né, na página 3 e vai para a página 5 também. Você destaca tudinho e cola, tá? Cuidado para não colar em cima dos números, pouquinha cola, né, para não fazer aquela lambança. Você faz a sua fita métrica e sai medindo. Mede a sua sala, mede a porta do seu quarto, mede a cama, sai fazendo aí as medidas e anota no caderno. Lembrando que no caderno você vai colocar livro, página 142, questão 5 e a data, certo? Para quando você for atrás, você sabe onde é que tá e qual foi o dia que foi feito, ok? Certo? Tira a foto, manda pra mim que eu quero ver o que foi que você andou medindo aí na sua casa, tá? Beijos e até a próxima aula.